Olá, internautas da TV Aparecida Montes, estamos aqui mais uma vez, hoje trazendo mais um conteúdo para vocês aí do outro lado, né? Teve um grande sucesso e uma grande visualização, comentários, né, e participação de vocês no conteúdo que a gente divulgou em relação à Quaresma. E hoje o Padre Rafael está aqui com a gente novamente para a gente falar sobre a Semana Santa, né, Padre? Isso. Vamos conversar um pouquinho sobre todo esse período, que é o final da Quaresma e o Tríduo Pascal, que é o centro da nossa fé. De fato, aquilo que nós celebramos a cada domingo, nós vamos celebrar agora de modo espaçado no Tríduo Pascal, durante esse tempo especial que é a Semana Santa. A Semana Santa, tempo que a Igreja nos convida, né, a contemplar e viver mais profundamente o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E aqui no nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida, a gente tem uma programação, né, especial ao longo de toda essa semana, do dia 29 de março a 5 de abril. E Padre, né, essa semana ela já começa no Domingo de Ramos, né? E aqui no santuário a gente vai ter uma procissão que vai sair do Colégio Nossa Senhora do Carmo em direção aqui para o santuário. Qual é a importância, né, desse momento para a nossa fé e o que é que ele representa para nós cristãos ao iniciar essa semana tão especial? Bem, nós iniciamos de fato essa Semana Santa, que ainda está dentro do tempo quaresmal, né, que só termina na quinta-feira pela manhã. Iniciamos com o Domingo de Ramos. E ali nós recordamos dois acontecimentos muito especiais da vida e desses momentos finais de Jesus. Sua entrada triunfal em Jerusalém, e aí o sentido da procissão de ramos, da bênção dos ramos e a procissão que geralmente sai de um espaço até chegar um pré-determinado até a igreja, com cantos um pouco mais festivos, sem o aleluia, claro, mas com cantos mais festivos. Os filhos dos hebreus com ramos de oliveira, de palmeiras, corriam ao encontro do Senhor, até chegarmos no local onde a missa continuará, porque já começou com a bênção, e ali se dará o segundo momento especial dessa celebração, que é a narração da paixão do Senhor. Cada ano, a depender, ano A ou B ou C da liturgia, um dos evangelistas sinóticos, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, é proclamado o Evangelho da Paixão de um deles. Então, e a mesma coisa lá, porque é feita também a proclamação do Evangelho antes da procissão, de uma das narrativas da entrada de Jesus em Jerusalém. A gente, ao mesmo tempo, celebra a alegria daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o povo que esperava, que aguardava a entrada do Messias, daquele que viria para libertá-los, mas infelizmente muitos deles pensaram em um outro Messias, pensaram em um Jesus que vinha para uma libertação política, né? para um outro tipo de situação que não era aquela que ele estava propondo, que era uma libertação integral do ser humano, de tudo aquilo que o prendia, uma libertação do pecado e da morte, da escravidão do pecado, tomando a imagem da libertação da escravidão do Egito. E aí a gente vê que aquele mesmo povo que faz toda aquela festa, porque já tinha ouvido falar de Jesus, é o mesmo povo que vai se deixar levar pelos inimigos da salvação, que vai se deixar levar por aqueles que se colocaram contra Jesus e vão gritar lá diante de Pilatos: solta Barrabás e que morra Jesus. Então crucifica-o. Então, para nós também é causa de reflexão. Sim. Até onde nós estamos com Jesus, quando ele, entre aspas, frustra as nossas expectativas, será que a gente vai cantar vivas e glórias e vai recebê-lo com toda alegria? Ou será que na hora que ele nos frustra, a gente diz: vou sair daqui, vou para outro lugar, vou procurar outra coisa, porque o que eu pedi ele não me deu? Então, é um sinal de que a nossa relação com ele ainda não é uma relação de quem foi salvo com aquele que é o Salvador, e que não é uma relação em nada comercial. Eu te dou isso para ele me dar algo em troca, né? Como aquele fariseu que estava no templo e dizia: eu faço tal coisa, eu faço isso e faço aquilo. Então, o Domingo de Ramos abre para nós, então, esse caminho que o Senhor começa com a sua entrada em Jerusalém, esse caminho que vai culminar na cruz, mas terá ainda o seu ápice na ressurreição, no Sábado Santo.
Fica importante essa reflexão para esse dia, né? Na terça tem a procissão do encontro, né? Aqui no dia 31 de março. E é um momento muito bonito, né, e significativo, que a gente vai realizar em colaboração com a Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, né? Com as imagens de Jesus e de Nossa Senhora. E, padre, eu queria saber do senhor o que é que representa esse encontro dessa mãe com esse filho, né? Que caminha ali com a cruz. E como será vivida essa procissão aqui no nosso santuário, na paróquia, né? Bem, no ano passado foi muito interessante, o padre Augusto jogou assim, numa conversa totalmente despretensiosa com o padre Leonardo e o padre Paulo Henrique. Porque a gente não faz a procissão do encontro? Vem o Bom Jesus da Parangaba, porque é Bom Jesus dos Aflitos, Sim. né? E Nossa Senhora das Dores sairia do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Imediatamente o padre Leonardo, que é o pároco da Parangaba, comprou a ideia. Nós fizemos isso. Essa é uma tradição que existe em muitos lugares. Nosso Senhor, no caminho da cruz, uma das estações da Via Sacra é exatamente quando Jesus encontra sua mãe. Se todos os outros fugiram, ela permaneceu, sofrendo a dor, sofrendo uma paixão interior, sim, enquanto ele vivia uma paixão exterior, e também muito profunda na alma. Ela vivia aquilo que disse o Simeão, lá quando ela foi levar o menino Jesus ao templo, disse: uma espada de dor vai te traspassar a alma. Então Maria está vivendo aquilo. E nesse momento, a gente se une àquela dor da Virgem Maria, da sempre Virgem Maria. A gente se une a essa dor e acompanha a Virgem Maria no caminho do Calvário. Acompanha o drama humano que Jesus está vivendo ali. E colocamos naquele drama mariano e de Jesus, o Filho, também os nossos dramas, as nossas dificuldades. E para dizer que, mesmo carregando o peso da cruz, nós temos alguém que não sai do nosso lado, que está ali conosco. Ela é a Virgem Maria. Então é muito bonito quando as duas imagens se encontram e a gente de fato diz, ele não estava abandonado, alguém caminhava com ele, sofrendo com ele. E é um convite também para que nós, já ali, tendo entrado na Semana Santa, também façamos esse caminho com Nossa Senhora. E de modo muito particular, falando de um santuário que é mariano, Nossa Senhora Aparecida, fazer esse caminho do Calvário, esse caminho da paixão com ela, com a mãe que nos acompanha. Muito significativo. Acho que quem participou no ano passado, a paróquia já realiza há algum tempo, né? Mas ano passado fez formato diferente com a paróquia de Bom Jesus e foi muito bonito e significativo esse encontro e essa unidade entre as duas paróquias, né? Vizinhas, né? Então foi bem especial. É muito bonito porque vem o Bom Jesus da Parangaba passando por várias ruas ali do bairro e sai Nossa Senhora das Dores aqui do Santuário Nossa Senhora Aparecida, passando pelo meio de muitas ruas dos bairros, né? A gente vai sair às 18h30 aqui do santuário na terça-feira, dia 31, isso, exatamente já à noitinha, porque o trânsito vai melhorando, e para dar também aquele efeito, daquilo que dizia São João, quando Jesus é preso, diz assim, era noite. Ou seja, ali começa todo o drama. É isso aí. Na quarta-feira acontece, dia 1º de abril, o ofício de trevas, né? É um momento também marcante nessa tradição da igreja. O ofício de trevas que nem todas as paróquias realizam, né? Mas aqui no santuário, né? E nas capelas também, né? Que são realizados, teremos essa oportunidade, né? E eu queria saber do senhor como é que o senhor poderia explicar, né? Um pouco desse ofício de trevas, né? Qual o significado espiritual desse momento dentro da Semana Santa? Bem, muitas pessoas chamam quarta-feira de trevas ou quarta-feira maior, por causa da Semana Santa. Sim. Digamos assim, muitas pessoas reconheceram a quarta-feira como o dia em que Jesus foi levado, em que começa todo aquele drama em que depois ele vai ter a ceia e depois da ceia ele vai para o Monte das Oliveiras e é levado para a prisão. Ou seja, a luz, nós escutamos no Evangelho do Cego de Nascença, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Sim. E agora aquela luz, ela vai desaparecendo dos nossos olhos. Onde ele está? Então, e aí aquelas 7 velas, à medida que a gente vai cantando, vai rezando, vai meditando sobre como essa luz vai aos poucos se apagando. E o mundo vai ficando envolto nas trevas do pecado,
e o pecado com tudo aquilo que ele traz, as desuniões, as discórdias, o egoísmo. É um pouco para a gente pensar também, né? Poxa, será que em alguma oportunidade eu não colaborei para que essa luz, que é o Senhor, tenha se apagado um pouco da vida de alguém ou da minha própria vida? Será que em algum momento eu deixei que essa luz do Senhor fosse se escurecendo e a minha vida tenha ficado envolta em trevas? E isso a nível pessoal, porque a nível mundial a gente vê tantas guerras, tanta morte, tanta dor, tanta fome. E o ofício de trevas nos faz pensar, poxa, aquela luz desapareceu. E quando aquela luz verdadeira que ilumina todo o homem desaparece, nós entramos de novo no caos. Nós entramos de novo naquele desespero da vida de quem não reconhece que há um sentido para ela. Só que nós sabemos que vivendo esse momento do ofício das trevas, nós depois iremos viver algo muito mais especial, porque aquela luz voltará a brilhar. Para você de casa entender melhor, né, é um ofício que a igreja toda apagada, né, o cartiçal lá com as 7 velas, e à medida que cada oração é sendo feita, né, e aí vai apagando até que fique todo o breu, né, então é um momento bem significativo. Exato, a gente tem o canto dos salmos, Isso. Leitura da palavra de Deus, meditações dos padres da igreja e de alguns papas falando sobre todo o processo de Jesus, até que todas as velas do candelabro, a igreja está toda na penumbra, né, fiquem apagadas e de fato a gente reconheça, né, a luz se extinguiu por um tempo. É muito interessante. Você que nunca participou, né, está convidado para na quarta-feira, dia 1º de abril, logo após a Santa Missa, participar conosco do Ofício de Trevas. Na quinta, né, 2 de abril, é a Ceia do Senhor, né, conhecida também pela celebração do lava-pés, um dos momentos também marcantes dessa Semana Santa. E, padre, o que é que a igreja nos convida a recordar, né, e viver nesse dia, que nos lembra, né, a instituição da Eucaristia e o exemplo de serviço deixado por Jesus? Bem, claro, a gente acaba pegando a deixa daquilo que acaba se sobressaindo, né, aos olhos. Todo mundo, é o lava-pés, aí tem a encenação, tem os jovens que ficam ali, as pessoas que ficam ali para serem os pés lavados. Então aquilo chama tanta atenção que a gente deu o nome de missa do lava-pés. Mas na verdade é a missa da ceia do Senhor. E o gesto do lava-pés, que é o gesto de serviço, né, em que Jesus tira a sua veste de honra e põe o avental do servente, do escravo, e de fato do escravo, porque primeiro para a gente entender, eu não tenho como fazer aqui, mas não tinha cadeira como nós temos, né? A gente faz na encenação, não é aquilo que aconteceu no dia, mas havia um tipo um modo de se sentar no tempo de Jesus, em que os pés da pessoa ficavam um pouco para fora do ambiente em que eles ficavam sentados. Ali, então, os escravos, porque era o serviço mais baixo que tinha, de fato o serviço mais, não posso dizer ralé, porque marradice, né? Mas era o serviço mais humilde, digamos assim. E ali os escravos passavam lavando os pés dos convidados do jantar, dos donos da casa. Então Jesus sai do posto de chefe da mesa, que ele estava à mesa com os seus, era ele que estava presidindo tudo ali. Ele sai da sua posição principal e vai para a posição do escravo. Tanto que São Pedro fica horrorizado com aquilo e diz, não é para lavar meus pés. Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não vais ter parte comigo. Disse, então me lava por inteiro. Porque São Pedro era cheio dessas coisas, assim, ele era muito... É sanguíneo que chama? Sanguíneo. Então ele era muito explosivo, então impulsivo. E Jesus disse, não, basta os teus pés. Então Jesus lava os pés. Quando Jesus se levanta, ele diz, eu que sou o mestre e Senhor, vos dei o exemplo, para que vocês também façam a mesma coisa. Esse é o sentido do lava-pés, que está dentro de algo muito maior do que ele, que é o que nós chamamos de a última ceia, que o momento em que Jesus institui o sacramento da Eucaristia, em que ele toma o cálice e aquilo que era uma ceia judaica, ele dá uma nova realidade. Já não é mais a ceia judaica. Agora é
a entrega do seu corpo e do seu sangue, feitas de modo sacramental. Ou seja, o que é um sacramento? É uma realidade visível, palpável, que sinaliza para algo muito maior ou que está para além do que a gente vê. Portanto, ali no corpo e no sangue de Cristo, no pão e no vinho consagrados, está aquilo que vai acontecer daqui a pouco no Calvário. O seu corpo dado, isto é o meu corpo que será entregue, este é o cálice do meu sangue que será derramado. Do sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, aquilo que estava ali agora é totalmente novo. Ganha uma nova perspectiva. Agora é ele que se faz presente, porque depois ele diz, vocês, os apóstolos, façam isso em memória de mim. E na hora que ele diz isso, usando uma linguagem bem simples, ele ordena os primeiros sacerdotes da igreja. Porque depois apenas eles poderão celebrar a Eucaristia, dizendo as palavras que Jesus disse, e transmitirem esse poder àqueles que vieram depois deles, até os nossos dias. Isso é a Quinta-feira Santa. Depois, claro, a gente termina tirando o Santíssimo Sacramento do sacrário principal da igreja, levando para um lugar à parte, onde as pessoas vão ficar recolhidas em vigília, recolhidas em oração. Nessa vigília não tem muito canto, nessa vigília não tem palma, não tem instrumento, não tem nada. O Senhor está preso. Mais contemplação, né? É contemplação, ele está sofrendo a paixão. É um pouco esse o drama da quinta-feira à noite, que já é sexta da paixão. E chegando na sexta da paixão, né, a paixão do Senhor, na sexta, aqui no santuário, a gente vai ter pela manhã a via sacra, né, como é de costume, né, às 6h30. A gente tem também às 3 da tarde a celebração da paixão, né, e em seguida a procissão com o Senhor morto, né, que vai até a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que já é uma tradição também aqui na paróquia. E padre, esse dia é muito forte, né, de oração e recolhimento para nós cristãos. E, inclusive, é o único dia do ano em que não há uma celebração da Eucaristia, né? E o que é que esse dia nos convida a contemplar e viver espiritualmente? Lembrem que Jesus uma vez foi questionado por que os teus discípulos comem em dia de sábado e aquela coisa toda. Ele diz assim, vai chegar o momento em que o noivo será tirado e eles não poderão comemorar. É a sexta-feira da paixão. O noivo foi tirado do meio deles. Ele está sofrendo a paixão e ele vai morrer na cruz. E depois vai ser sepultado. Portanto, não há motivo de festa, por isso também não se celebra a Eucaristia. Claro, toda a programação que você disse da paróquia, de manhã a via sacra pelas ruas, depois a celebração central do dia às 3 da tarde com o drama da paixão, da paixão do Senhor, e depois a procissão do Senhor morto, recorda exatamente isso, né? Até onde foi o amor de Deus por nós? Deus amou tanto o mundo, diz São João, que deu o seu próprio Filho para nos salvar. É exatamente isso. O amor de Deus foi tão imenso que a gente pensar que Ele desceu do céu, se fez igual a nós, porque era o Filho. O Filho, enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, antes de se encarnar, nunca sofreu. Nunca, porque em Deus não há sofrimento. De repente ele vem à Terra para se fazer homem como nós, para experimentar a nossa dor. Quando a gente pensa nisso, já dá para... Poxa, mas que loucura. Talvez Deus é muito doido. Porque fazer tudo isso, para quê? Para nos resgatar. Para nos tirar de uma situação de morte, morrendo por nós, para nos colocar numa situação de vida, de vida nova. Então essa é a sexta-feira da paixão. E aí, de fato, é um dia de silêncio, um dia de contemplação, um dia de meditação, um dia de penitência, um dia de abstinência de carne em honra da paixão do Senhor, um dia de dobrar mais ainda nossas orações, nossas mortificações. Antigamente, havia muitas pessoas que nesse dia não tomavam banho, não penteavam cabelo e uma série de coisas. Exatamente para mostrar a situação do ser humano quando ele sofre os maus tratos e não é bem tratado. Então, de fato, era um dia bem penitencial, é um dia bem penitencial para todos nós.
E falando de penitência, pegando um pouco do histórico, né, das procissões com o Senhor morto dos anos passados, até pegando também essa procissão do encontro, em que muitas pessoas colocam ali a cruz na costa como uma forma até de penitência nesse dia, na Sexta-feira Santa, né? Bem interessante. E querem levar o andor, querem levar tudo para, digamos assim, participar de algum modo, né, dessa paixão do Senhor. Chegada ao Sábado Santo, né, a Vigília Pascal, pela manhã, no sábado aqui no santuário, a gente vai ter um momento de reflexão sobre as 7 dores de Maria. E à noite, na igreja, é celebrada a solenidade da Vigília Pascal, que é considerada a celebração mais importante do ano litúrgico, né? E padre, o que é que torna essa noite tão especial, né, e diferente da outra celebração? E qual é o significado dessa celebração que tem ritos e símbolos, né, que nós vivenciamos nessa vigília, que é um pouco diferente das outras celebrações, né? Eu dizia, né, na quarta-feira de trevas, a luz se apagou. É tanto que a vigília do sábado ela é dividida em 4 partes. A cerimônia da luz, a celebração da luz, a celebração da palavra de Deus, a celebração do batismo, da renovação e a celebração eucarística propriamente dita. Então, é tanto que na primeira parte nós começamos exatamente com as luzes da igreja todas apagadas. Apenas aquela fogueira lá fora da igreja, uma luzinha que é a do Círio Pascal vindo sozinha. E de repente eis a luz de Cristo. E aquela luz vai se espalhando daquele que preside a celebração, vai se espalhando por todo o povo. Daqui a pouco, depois das leituras, da proclamação da Páscoa, depois das leituras, daqui a pouco quando alguém diz, glória a Deus nas alturas, aquela luz, agora todas as luzes da igreja se acendem, tudo agora, aquilo que agora de fato nós podemos dizer, ele é a luz. O altar sendo montado. O altar sendo montado, alguém vai dizer, padre, nós temos uma grande notícia, é o aleluia, a alegria, ou seja, aquele grito de alegria que nós guardamos por 40 dias de não cantar o aleluia, agora pode explodir pelas nossas bocas, como um grande canto de louvor. E toda a palavra de Deus depois vai desembocar toda a liturgia na renovação das promessas do nosso batismo. Ou seja, banhados em Cristo, por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, banhados nele pelo seu sangue, pela sua graça, pelo seu amor, nós somos novas criaturas. Ele morreu e quando somos batizados, morremos com ele para a vida velha do pecado e renascemos com ele para a vida nova. Então a vigília é esse canto do aleluia, que é central na vigília, para dizer, ele ressuscitou. E agora que ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, para essa vida nova. E aí tem missa. Desde a quinta, que terminou a missa da Quinta-feira Santa, não tem missa na igreja. Agora pode ter a missa, porque o noivo está de volta. Você vê, muito interessante. Realmente é uma celebração com ritos e símbolos muito marcantes, né? Desde quando o padre está lá fora, acendendo ali, botando os cravos, né, que tem dentro do cílio. É uma celebração muito bacana. É uma celebração longa também, porque tem muitas leituras, tem muitos salmos, mas é riquíssima, né? E vale a pena a gente vivenciar nessa nossa vigília pascal. E aí a gente chega finalmente ao domingo da ressurreição, né, quando celebramos que Cristo venceu a morte e nos abriu as portas da vida nova. E padre, depois de toda essa caminhada espiritual que a gente está falando aqui, desde o domingo de Ramos até chegar aqui no domingo da ressurreição, essa caminhada espiritual durante a Semana Santa, o que é que esse dia representa para nós cristãos? É um dia da nossa vitória. Nós cantamos isso no sábado à noite, porque o sábado à noite já é domingo, já é o domingo da ressurreição. Então no domingo a liturgia é toda muito viva, tem todo um outro clima. Agora todo aquele sentido penitencial de dor, de sofrimento, como diz as coisas antigas já se passaram. Como diz o livro do Apocalipse de São João, eis que eu faço nova todas as coisas. Tem até aquele canto que diz, né, deixei o sepulcro vazio, a pedra não me segurou. A morte que então me prende. A pedra que então me prendia, ao terceiro dia rolou. Isso. Ou seja, é exatamente isso. Ou seja, a morte, por mais que hoje nós a sintamos, quando perdemos alguém, mas o que ele quis dizer
ali não está a última palavra. A morte não tem a última palavra. São Paulo vai dizer isso aos romanos: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque ninguém vai nos separar do amor que Deus tem por nós. Então, o domingo de Páscoa é para isso, né? Para a gente dizer para todas as pessoas, para o mundo inteiro, professar a nossa fé no Cristo morto e ressuscitado. O Cristo vencedor. É aquilo que a gente, às vezes na quaresma, canta: vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Sim. E é tanto que a missa desse domingo de Páscoa, às 19 horas, aqui no santuário, será uma missa com a bênção com o Santíssimo Sacramento no final. Que é a bênção do ressuscitado. A bênção daquele que deu sua vida e nos salvou por sua morte e ressurreição. Então é um dia especialíssimo. Padre, muito obrigado por nos ajudar a compreender melhor, né? Cada momento dessa Semana Santa do nosso santuário, nesse momento aqui riquíssimo, né? De partilha mais uma vez. Gratidão por esse momento, viu? Eu que agradeço mais uma vez também a sua companhia conosco. Você que está nos assistindo agora, você que está conosco realizando também esse tempo especial da Quaresma, da Semana Santa. O santuário estará sempre de portas abertas para receber você, para receber sua família, para que você quer, venha participar conosco aqui. Os horários vão estar disponíveis nas nossas redes sociais. E dizer e lembrar uma coisa que parece óbvio, mas às vezes o óbvio nem sempre é tão óbvio quanto nós imaginamos. A Semana Santa não é uma grande semana de feriado. A Semana Santa é tempo para nós entrarmos de modo cada vez mais profundo no que é o centro da nossa fé, que é o mistério pascal de Cristo. Portanto, você pode até viajar se quiser, mas para onde você for, procure saber os horários das celebrações. Procure participar de fato. Eu vou assistir pela TV. Pode até ser, mas eu lhe digo, não é a mesma coisa. Venha participar. E repito, se você vai viajar, procure um lugar, mas vai para um lugar que você possa participar. Se você não vai viajar, vá para a sua paróquia. Vá para a igreja mais perto da sua casa, onde você vai estar, onde vão ter os ritos das celebrações pascais. E ainda melhor, venha participar conosco no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos esperando por você aqui. É isso, a gente reforça, né, esse convite para você viver intensamente esses dias no nosso santuário. A programação completa já está nas nossas redes sociais, @SNS Aparecida Oficial, lá tem todos os dias lá no carrossel montado, e participando das celebrações, das procissões, momentos de orações. Toda essa Semana Santa vai ser tendo cobertura aqui no nosso YouTube, TV Aparecida Montese, desde o domingo de Ramos até o domingo da Ressurreição, transmissão ao vivo todos os dias nas nossas redes sociais também. E é isso, como o padre falou, né, que essa semana seja para todos nós um verdadeiro caminho de conversão, fé e esperança, acompanhando Jesus, né, em sua paixão, até celebrarmos a sua vitória da ressurreição. É isso, obrigado por você que ficou com a gente até agora. Curta, comente, compartilhe. Em breve tem mais conteúdos aqui para vocês no nosso YouTube. Até mais.